O ambiente conta muito, sabe? Às vezes você não está crescendo porque você está no ambiente errado. Você está cercado de pessoas erradas. Infelizmente, mas é uma realidade. Sim. Você está cercado num meio que não está te levando para cima. Então você tem que rever o meio que você está andando. Você tem que buscar novos meios, novas pessoas para te levar para cima. Então, às vezes, o próprio meio que você muda já acarreta novos resultados na sua vida. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Seja bem-vindo você que está aqui com a gente ao vivo e você que está assistindo no replay. Esse é o episódio 17 e eu sou Carmen Lima e vou conduzir os trabalhos hoje aqui com você. Toda semana eu trago um especialista de uma área específica que abordam temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional para te ajudar na construção de uma mentalidade forte e alinhada para que você prospere em todas as dimensões da sua vida. Aqui no InstaCast CL nós falamos sobre negócios, espiritualidade, finanças, lideranças, saúde e muito mais. E hoje nós vamos falar sobre algo fundamental para qualquer imigrante que quer prosperar aqui nos Estados Unidos, né? Porque muitas pessoas que chegam aqui acreditam que ser imigrante é um obstáculo, que o sucesso é mais difícil e que existe até um teto, né, para o crescimento. Mas será que isso é verdade? O que separa um imigrante comum de um imigrante de sucesso? O que realmente faz a diferença para construir uma trajetória próspera aqui nesse país? Hoje nós vamos destravar essa mentalidade e entender o que realmente faz um imigrante vencer aqui nos Estados Unidos. Pegue papel e caneta, porque, como eu sempre digo, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida e os insights de hoje prometem ser poderosos. Combinado? Bom, sem mais delongas, vamos aqui aos trabalhos de hoje. Ele é CEO de 2 negócios de sucesso aqui nos Estados Unidos, a Strong Advisor e a Abel Fiorotti Education, além de ser host de 2 podcasts de grande relevância por aqui. E o Abel tem sido uma referência, tem sido uma força impulsionadora em business e educação. Com um currículo de peso, o Abel foi professor em algumas das instituições mais conceituadas no Brasil, o IBMEC e o FGV. Ele tem MBA em Controladoria pela FGV, além de 2 mestrados em Finanças e um outro em Finanças e Gestão de Investimentos aqui nos Estados Unidos. De Vitória, no Espírito Santo, aqui para os Estados Unidos, desde 2016, a Abel vem ajudando empreendedores a transformarem seus negócios aqui nos Estados Unidos e, como acadêmico, ele conecta os seus alunos a oportunidades promissoras na maior economia do mundo. E isso é só uma parte da biografia desse ser humano incrível e desse profissional de excelência. E hoje o Abel vai compartilhar a sua trajetória como imigrante brasileiro aqui nos Estados Unidos e vai dar uma aula sobre o que diferencia um imigrante comum de um imigrante de sucesso. Então vamos lá, Abel, você já está por aqui. Vem para cá. Vem cá, tudo bem? Ei, Abel, tudo bom? Que prazer, hein? Que prazer. Que honra estar aqui com você, participando do InstaCL. InstaCast CL. Que maravilha, que honra, que Abel, satisfação estar aqui contigo. Prazer, uma honra. Me sinto honrado pelo convite. Nossa,
aí, a gente desse lado também, né, Abel? Você, além de um querido amigo, é uma pessoa que eu respeito muito. E eu vou precisar falar que você está aqui. Quem tiver vai precisar aproveitar demais, porque o Abel, nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos a tax season, que eu falo que a pessoa da área contábil, ela não vive, ela sobrevive, Pois e é. Abel está generosamente aqui hoje. É a época mais busy que nós temos aqui. Pauleira, e eu sou muito criterioso porque eu reviso todas as declarações dos nossos clientes e a equipe sabe, eu vou na vírgula da vírgula, enfim, procuro ser o didático, o máximo didático para explicar para o nosso cliente, linha por linha. Por isso que a gente tem fidelizado aí, graças a Deus, conseguido grandes progressos aqui nesse país. É o detalhe, a dedicação e a atenção, né, que cada cliente precisa. E para isso tem que ter muita dedicação, né? Não existe almoço grátis, como dizia o grande professor Milton Friedman. There is no Exato. such thing as a free lunch. Não existe almoço grátis. Tem que, ralar. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse tipo de mentalidade, né, Abel? Que o sucesso chega, mas ele não chega para quem fica ali sentado ou despreparado, né? Mas olha só, antes da gente começar, eu preciso falar uma coisa aqui, porque eu só falei parte da tua biografia, que senão a gente ia ficar o tempo todo aqui falando sobre isso, né? Mas eu preciso falar para quem está chegando aqui, para quem está ouvindo, tanto ao vivo ou está assistindo no replay, que além daquilo tudo que eu falei na apresentação do Abel, ele também é autor do livro Money, Planejamento Financeiro, livro excelente. Abel, depois... Vou dar um spoiler aqui, hein? Então, Estou lançando meu segundo livro esse ano. Já está terminando de escrever, já estou em negociação com a editora. O livro Money foi lançado na época da pandemia, então ele já vai completar 5 anos, que é um livro voltado para indivíduos e famílias, né? Para o imigrante. São 15 capítulos com várias dicas financeiras relevantes. E esse livro agora, que eu estou terminando de finalizar, vão ser 11 capítulos para o empresário. Eu vou explicar tipos de empresa, como configurar o bookkeeping, a contabilidade. Então, vai ser um livro inédito para ajudar o empresário, ok? Aqui nos Estados Unidos. Esse livro a gente lança esse ano, fé em Deus. Lança, quem está aqui nos Estados Unidos e quem está no Brasil vai poder adquirir? Vai poder ter a sua cópia? Vai sim. A gente está negociando com 2 editoras no momento, mas a gente vai colocar para distribuir através do Amazon, né? Para vender no Amazon. Perfeito. Mas eu também preciso dizer o seguinte, Abel, que você é daqueles brasileiros que inspiram a gente, e você sabe que eu sou sua fã e eu te falo isso várias vezes sempre que a gente se encontra, né? Você é criador do primeiro curso de bookkeeping para brasileiros nos Estados Unidos. Depois você vai falar sobre a importância do bookkeeping aqui nos Estados Unidos. Você é o criador do primeiro aplicativo de contabilidade em português aqui nos Estados Unidos. Além de host do podcast Carteira do Casal e o Management. E você, a Abel Fiorotti Education, é o primeiro e maior centro de treinamento contábil nos Estados Unidos, 100% em português. Bom, Abel, a gente sabe que tem muito mais, né? Mas hoje a gente vai falar sobre mentalidade, né? Eu trouxe aqui, né? Muitas pessoas, a gente sabe que muitas pessoas chegam aqui nos Estados Unidos com um grande sonho, mas ao longo do caminho vão encontrando desafios que fazem esse sonho parecer muito distante e muitas vezes impede o imigrante de prosperar. Mas não é falta de oportunidade por aqui, não é verdade? E talvez seja a forma como ele encara o desafio. E por que eu quis dizer tudo isso, né? Que eu falei sobre você, e a gente tem outros exemplos aqui incríveis. Porque os desafios existem, mas existe também essa diferença, esse conceito que faz a gente prosperar aqui com consistência e solidez. Vamos começar dessa forma hoje? Bora lá.
Estou à sua disposição, minha amiga. Legal. E o que você acredita, Abel, qual é essa diferença, né? O porquê que para no primeiro desafio? E a gente não está falando só de pequenos empreendedores, não, que existem milhares por aqui, milhões. A gente fala até de grandes companhias que vêm para cá ou grandes companhias que começam aqui também. Os Estados Unidos é a terra da oportunidade, né? Eu costumo sempre dizer isso. Levando para o lado e para o aspecto do imigrante, o imigrante, quando sai do Brasil, ele vem para cá, ele tem que seguir uma jornada. Primeiro aspecto, precisa ter humildade para entender o país. Isso leva tempo, tá? Isso leva tempo. A pessoa vê hoje, lá, o Abel tem tantas empresas, tá? Mas a gente vai completar 10 anos aqui. Quem sou eu para servir de exemplo para alguém? Nem sou pretensioso a esse ponto. Mas a gente vem trilhando uma jornada. Eu já trabalhei de funcionário, eu já trabalhei para outras empresas, eu tive toda uma trajetória. Mas você vem para a América com o espírito certo, trabalhando direito, com honestidade, esse é o lugar da liberdade, esse é o lugar das oportunidades. Então você tem que empreender naturalmente aqui. Eu imagino, né, a forma de você prosperar aqui é empreender. Nada contra, tem pessoas que se sentem muito bem numa posição de employee, faz até carreira executiva. Eu tive essa oportunidade aqui, mas eu falei, caramba, um país tão grande, tão próspero, o que a gente tem que fazer? Ter a mentalidade certa, que é o tema da live, é uma mentalidade vencedora, que você vai vencer. E isso começa aqui, ó. Começa aqui, você já tem que visualizar, você já tem que planejar. O que é planejar? É decidir antes. Já visualizar o seu futuro na América. E para isso você vai ter que se preparar. Você vai ter que traçar uma estratégia, né, que é o caminho para atingir o objetivo, e sempre tendo muita fé em Deus, sempre tendo uma mentalidade vencedora, de acreditar que as coisas vão dar certo, apesar de todos os obstáculos, que nada é fácil, evidentemente, nada é fácil. Nunca pense que alguém que conseguiu qualquer coisa, o mínimo êxito que seja, ele não é fácil. E eu sempre falo, se a pessoa teve resultado, tem mérito. Porque o brasileiro é muito assim, o cara começa a destacar, o brasileiro às vezes é invejoso, quer desmerecer o outro. Se alguém chegou em algum resultado, algum mérito tem, porque ninguém chega à toa. Ninguém chega à toa. É muita transpiração, é muito trabalho para chegar num lugar, entendeu? Sim. Infelizmente, algumas pessoas, ao invés de buscar traçar uma jornada, preferem falar do outro. E aí não consegue nada. Né? Mas tem um provérbio muito bacana de um livrinho que eu leio todo dia, que é o Minutos de Sabedoria. Enquanto aqueles ficam falando do outro, o outro cresceu tanto que quando ele for ver, as pessoas perderam de vista do tanto que ele cresceu. Isso tem a ver com a mentalidade de olhar sempre para o futuro e olhar sempre para um lado bom. Que o futuro será melhor do que o passado. Entendeu? Abel, pelo menos eu acredito nisso. Eu pauto minha vida nisso, entendeu? Eu acredito também. E aí você falou, né, sobre esse trabalho duro que a gente precisa se empenhar, mas isso aí tem uma linha tênue, porque tem muitas pessoas também que chegam aqui nos Estados Unidos, vêm com esse sonho e trabalham duro, que aqui é um país que, se você não faz dinheiro hoje, se você folga hoje, você não recebe, se você, né, são outras formas de contratação e de negócios aqui. Então, tem pessoas que trabalham muito, mas não cresce. Mas o negócio dela não tem uma escala crescente aqui. Não sei se você tem... Eu percebo muito isso. Pessoas que trabalham demais, aí ficam doentes. As famílias às vezes se desfazem por conta desse excesso de trabalho, a pessoa vive muito estressada. Mas será que é só isso mesmo? Esse trabalho duro e cadê o crescimento? Por que você acredita que as pessoas não crescem? Muitas, então, né? Trabalham demais, mas não crescem. Minha opinião, várias pessoas que estão nessa jornada aí de trabalho duro e às vezes se dedicam bastante e não obtêm resultados, primeiro, pode estar fazendo o que não gosta. O dinheiro é importante, Carmen? Mas eu abri mão de uma carreira muito bacana de controle de uma multinacional. Eu trabalhava numa empresa, saí, fui trabalhar para uma empresa israelense
ganhava muito bem, plano de saúde, fórum aqui, média de 100%, todos os benefícios. Eu abri mão para buscar o meu sonho, que era cuidar 100% da minha empresa, de educação, que eu me dedico muito, do meu escritório, entendeu? De soluções empresariais, de contabilidade. Então, eu abri mão. No primeiro momento, há uma insegurança, um certo medo? Sim, faz parte do processo. Mas eu falei, vou fazer o que eu gosto de fazer. Geralmente, quando você faz aquilo que você gosta de fazer, você obtém resultados. Muitas vezes, o resultado ele não é só financeiro. Lembre-se, o financeiro ele é consequência. Tudo na vida é uma relação de causa e consequência. Se você trabalhar só pelo dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. O dinheiro ele é resultado, ele é consequência. Então, se você botar o dinheiro no primeiro plano, muitas vezes você pode não chegar naquele objetivo que você almejou. Então, como é que você obtém resultado? Ambiente. O ambiente conta muito, sabe? Às vezes você não está crescendo porque você está no ambiente errado. Você está cercado de pessoas erradas. Infelizmente, mas é uma realidade. Sim. Você está cercado num meio que não está te levando para cima. Então você tem que rever o meio que você está andando. Você tem que buscar novos meios, novas pessoas para te levar para cima. Infelizmente, às vezes você tem que. É parte da vida. Sim. E isso acontece. Entendeu? Isso acontece. Então, às vezes, o próprio meio que você muda já acarreta novos resultados na sua vida. Por Sim. incrível que pareça. O meio que você está andando, se você mudar, já pode acarretar novos ganhos. Entendeu? Sim. Então, tem vários motivos, não dá para elencar todos, mas eu acredito, primeiro, se a pessoa está fazendo aquilo que ela não gosta e não se realiza. Por quê? Quando você faz algo que você gosta, quando você faz algo que você se realiza, as pessoas percebem. Entendeu? Bom, aí eu vou... O resultado é natural. O resultado vai vir. Entendeu? Exato. Aí tem alguns pontos nessa tua fala que a gente vai refletir um pouquinho mais. Mas aí eu vou querer, como você falou de ambiente, né, que é um ponto relevante, nós nos conhecemos, na verdade, aqui nos Estados Unidos em um grupo de networking. Sim. Né? E Sim. Foi há alguns anos atrás, e eu sou muito feliz. Os grupos de networking aqui me proporcionaram grandes Foi no amigos. Recomendo. Exato. Lembra? Exatamente. E o quanto você acredita que o networking pode acelerar o crescimento de um imigrante e como construir conexões estratégicas que realmente façam a diferença na nossa vida? Porque você foi uma pessoa dessa, você participava de vários, eu acho que hoje, não sei ainda se tem tempo para isso, mas a gente se conheceu, você participando de vários eventos de network e sempre com essa perspectiva, né, de ensinar e buscar pessoas estratégicas que te ajudassem a crescer aqui também. O network, ele é super importante, Carmen, super. Mas o network tem que ser intencional. Network por network não dá resultado. Você vai perder tempo. Entendeu? Sendo muito honesto. Network por network é perda de tempo. E nós estamos nos Estados Unidos. Time is money. Ninguém pode perder tempo aqui. E sabe qual é o recurso mais escasso que todos nós temos? O tempo. Porque o dinheiro você recupera, o tempo não. O tempo que eu passou, eu não recupero. Você não recupera. O dinheiro eu posso até recuperar. Correto? Agora o tempo não. Então, o network é super válido, mas ele tem que ser extremamente intencional. Se você fizer um network não intencional, você vai, muitas vezes, não obter resultado. Você vai gastar seu tempo sem obter resultado. O que é isso, ser intencional? Buscar estar em rodas de network que vão, de certa forma, agregar conexões verdadeiras que vão, obviamente, gerar negócio. O Recomendo era uma ótima fonte de network, porque gerava negócio dali. Né? Agora, aquela recomendação, muitas vezes, forçada, particularmente, eu não acredito. Porque você faz negócio com quem você gosta. Eu não posso ser obrigado a indicar um cliente para a Carmen, nem Carmen indicar para mim. Para mim indicar um cliente para a Carmen, eu tenho que gostar de Carmen, eu tenho que me identificar com Carmen, e eu tenho que acreditar no serviço de Carmen, achar, pô, Carmen, eu vou indicar Carmen. Porque Carmen, desculpa a expressão, mas Carmen é foda, ela é boa, ela é muito boa naquilo que ela faz. Eu acredito na Carmen. Então eu vou indicar ela. Não pode haver nada que é obrigado, concorda? Não funciona. Sim. Tipo assim, eu sou obrigado a indicar o fulano.
dá. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Entendeu? Exato. E aí, quando a gente fala de oportunidade e networking, Abel, talvez você concorde comigo, e quando você fala no intencional, aqui nós temos centenas de... Tem. Olha, eu falo assim, se eu fosse a todos os eventos networking que eu sou convidada, eu ia viver de eventos de networking, né? Aqui tem muito, de várias pegadas diferentes, mas tem muitos eventos. E aí, quando a gente fala, né, do intencional e de que tempo é dinheiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ser intencional e estratégico, porque é comum as pessoas irem para eventos de networking, conhecem até pessoas interessantes, mas não faz um follow-up, não vai com a pergunta certa, não vai com o pitch certo, e aí oportunidades escapam pelas mãos. Grupo de network não é troca de cartão, né? Então, quando é ser intencional, é ser interessante, igual você falou, e não interesseiro. Não pode ser interesseiro. Uma relação sempre é uma comunicação numa via de mão dupla. São duas pessoas ou duas instituições que vão tentar, obviamente, criar uma sinergia, caminhar para o mesmo lado, para eventualmente fechar negócio. Mas no network, que gera resultado, não necessariamente vai gerar negócio. Eu fiz network já há muito tempo, que hoje é um grande parceiro no negócio. Eu fiquei anos sem fazer nenhum negócio. Acho que depois de 2 anos nós fizemos um grande negócio. Entendeu? A gente se tornou até sócio. Então, é isso, é cultivar relações, não só relações, como conexões. Isso leva tempo. Lógico que tem que haver autenticidade, não pode haver só interesse, porque as pessoas percebem, né, quando é só interesse também. A pessoa percebe quando é só interesse. Então, tem que haver uma autenticidade e, obviamente, você atender naquilo que a pessoa precisa. O que é network sadio? Poxa, eu sei que a Carmen vai me atender nessa necessidade que eu tenho hoje. Então, eu não vou pensar em outra pessoa, eu vou pensar na Carmen. Isso tem a ver com posicionamento. O profissional e posicionamento ou a tem empresa... a ver com mentalidade. Exatamente. O profissional ou a empresa se posicionou. Então, aquela história, caramba, eu preciso disso. Aí vem na mente quem? Quem está melhor posicionado, concorda? Sim. Eu preciso desse tipo de serviço. Na hora vai vir na mente. Porque ou aquela pessoa, aquela empresa se posicionou de tal forma que é natural, vai para o subconsciente. Vai para o subconsciente. Entendeu? E as coisas vão acontecendo. A mentalidade tem tudo a ver, o mindset, né, que em inglês, né, de ser proativo, de ter uma visão otimista, de buscar, obviamente, fazer o bem, querer o bem. Não é fácil muitas vezes, mas tem que se policiar, né, tem que manter uma energia alta, positiva, apesar de que somos humanos, somos vulneráveis, ninguém é perfeito, todo mundo tem momentos ruins, é natural, mas mesmo em momentos ruins, ou até mesmo em derrotas, ou perdas, ou enfim, prejuízos, você tem uma fonte ali de aprendizado. Nunca encarar que você perdeu. Você aprendeu, entendeu? Você nunca perde, você aprende. Você serve de aprendizado. Agora, é lógico, se você aprendeu numa perda, no erro, você não vai errar de novo, correto? Claro, você não pode errar 2 vezes ou 3 vezes. Que aí, se você persistir no erro, isso vai te atravancar. Isso vai ser uma âncora que vai te deixar, talvez, a não chegar aonde você almeja. Cara, aqui nesse país, de fato, tudo é possível. O sujeito pode começar uma empresa na garagem. E essa empresa pode ser uma empresa bilionária em dólar. Temos vários exemplos, né? Vários. E não é sonho, utopia, é fato. Mas a gente é imigrante. Não cria essa limitação, porque as maiores empresas, por incrível que pareça, dos últimos anos, que criaram fortunas, inclusive o mais rico do mundo, é um imigrante. Nem é americano nascido aqui. Então, tudo é possível. Desde que, obviamente, agora vai cair do céu, vai ser... Não. Tem um preço a ser pago? Tem. O preço é pago de várias formas. Várias formas. O trabalho duro é uma delas. Pode ser que algumas pessoas trabalhem duro e não conseguem resultado, igual você falou. Vai ter que mudar. É a questão do monitoramento da rota, que tem a ver com a mentalidade. Pô, se eu estou fazendo isso, não estou dando resultado,
Pera aí, vou mudar, às vezes tem que mudar, vou mudar de cidade. Quantas pessoas às vezes saem, não está dando certo, vou para outro canto. E lá consegue achar, entendeu? O caminho. Tudo tem a ver com o caminho. Agora, se achou o caminho, meu amigo, pega ele e não larga ele. E segue. Entendeu? Exato, Isso tem Abel. muito a ver com o coração também, tá, Carmen? Muito a ver com o coração. Mas, muito a ver com o olha, coração. esse ponto, né, de a ver com o coração, eu acho que é interessante a gente falar, porque a gente falou, né, as pessoas que vêm para cá, muitas vezes são pessoas capazes, com boas competências, e têm uma ideia de um negócio bem bacana, e aqui prospera, se souber Claro. a regra do jogo, a gente vai falar sobre isso, né? Mas, assim, diferente do Brasil, aqui a gente precisa entender como funciona o negócio aqui nos Estados Unidos, que é completamente diferente. E aí, muitas vezes, a gente chega aqui com um sonho, com uma ideia de um negócio e acaba que não vai buscar pontos importantes. Você defende muito a questão da gente entender, eu queria que você falasse depois sobre isso, né? Sobre entender os seus números, porque o que não é monitorado não pode ser melhorado, sobre entender como é o número aqui nos Estados Unidos, entender as regras de negociações aqui nos Estados Unidos, de parcerias e tudo mais. E às vezes o brasileiro chega aqui com um sonho e abre um negócio do mesmo modelo como funcionava no Brasil ou como ele tinha lá no Brasil. E aí, às vezes, no Brasil era um negócio muito próspero, chega aqui, quebra. E eu não estou falando só de pequenos empreendedores, não. Temos exemplos de grandes companhias também. Sim, claro. É outro ambiente regulatório, é outro sistema, né? Tanto de tributação, sistema de pagamentos, prática negocial. É diferente, você tem que se adaptar. Não quer dizer que um modelo que deu certo no Brasil necessariamente vai dar certo aqui nos Estados Unidos. De forma alguma, a gente tem vários exemplos, né? Do setor de restaurantes, indústria, vários que as pessoas tentaram pegar um modelo que deu certo no Brasil e implantar aqui nos Estados Unidos. Isso não necessariamente vai dar certo. Agora, tem muita coisa do Brasil que pode ser implantada aqui e pode dar certo? Tem. Mas você tem que entender. Você falou números. Vou empreender, vou montar uma empresa. Eu preciso medir, eu preciso entender de número. Eu tenho uma frase que eu gosto sempre de repetir. Você pode até não gostar dos números, mas para você administrar a sua empresa, você precisa dominá-los, você precisa conhecer. Não tem como administrar um negócio sem lidar com números. Tá? Como o Peter Drucker, que foi o maior guru da administração, que é talvez um autor mais lido em todas as faculdades de negócios do mundo, ele dizia, se você mede, você não gerencia. Quem não mede, não gerencia. Né? O Marcos Lemonis fala, você precisa conhecer seus números. Se você não conhece seus números, você não consegue administrar seu negócio. Então, é super importante conhecer os números. Não dá. A pessoa, eu não gosto de número. Ok, você pode até não gostar, mas tem que saber. Você tem que saber, porque você vai lidar. Pensa numa empresa. Comprar envolve número. Vender envolve número. Receber, pagar, demitir, contratar. Tudo vai envolver o número. Mas eu sou mais lúdico, eu sou mais de humanas. Ok, mas você vai ter que ter alguém dentro da empresa para cuidar dessa parte. Você vai ter que ter alguém para cuidar dessa parte, porque isso é fundamental. Senão você tem um ótimo negócio, e esse negócio, muitas vezes, não está prosperando justamente por uma falta de controle, por um bookkeeping que não está sendo feito. Porque quando você fala de controle e números aqui nos Estados Unidos, tem uma palavrinha, né? Chave, que é o bookkeeping, que é o processo de registro. Não tem como controlar uma empresa nos Estados Unidos se você não fizer o bookkeeping, que é a escrituração financeira e contábil da sua empresa. Se você não fizer isso, você não está administrando. Você está sendo, na verdade, o administrador bombeiro. Você só está apagando incêndio. Está apagando incêndio. Você está sendo reativo. Você está reagindo. Você não está administrando nada. Você vê o saldo lá do seu banco só. Você não sabe se você está ganhando dinheiro, você não sabe se você está perdendo dinheiro, você não sabe nada. Você vê o saldo, você vai tomando decisão
baseado no saldo de caixa, tão somente. E o que Entendeu? você acredita? E realmente existem vários empreendedores aqui que não utilizam essa ferramenta que pode fazer, inclusive, gerar invoices, enfim, toda uma gestão do seu negócio e não usa. O que você acredita que seja essa resistência deles implementarem essas soluções nos seus negócios? Muitas vezes é o próprio sistema. O sistema aqui nos Estados Unidos é um sistema de honras, né? Então, é mais liberal. Você, nos Estados Unidos, você pode administrar sua empresa o ano todo e nessa época, você ir lá e mandar seus taxes. Então, não é igual no Brasil, que tem Receita Federal, sistema da Receita, nota fiscal eletrônica, não tem nada disso. Você emite um invoice via Excel, o Word, manda para o cliente, o dinheiro está na conta, você vai pagando, vai recebendo. Aí, quando chegar na época do tax, você corre atrás do contador para fazer seu tax. Isso não é certo, nem é o que está na lei. Porque na lei você tem que fazer pagamentos estimados trimestralmente, você precisa tomar conta dos seus books, tem que ter documentação. Mas como ninguém, teoricamente, fiscaliza, muita gente deixa para isso, porque é um grau de liberalidade que permite que as pessoas encaminhem até o deadline, que geralmente é 15 de abril, né? E para alguns tipos de empresa, 15 de março. Então, isso é um meio que cultural. Aí como é que muda isso? Nível de consciência, educação, conscientização. Ou senão, quando a pessoa recebe algum tipo de penalidade, né? Que o ser humano ele aprende de duas formas, né, cara? Ou é no amor ou é na dor. Mas a maior parte das pessoas aprende na dor. Quando ele recebe uma multa, quando ele recebe uma carta solicitando informações, alguma penalidade, aí ele vai ver, isso é importante, eu preciso mudar a minha prática. Enquanto ele não recebe isso, ou algum amigo, alguém, ou o que acontece? O nível de consciência dele aumenta. Ele participa de algum treinamento, ele participa de um curso, de uma mentoria, e ele vai entendendo que aquilo é importante. Muitas vezes ele nem sabe. Ele acha que ele vai administrando a empresa, ele vai mandando, entendeu? Ele vai mandando e, tipo assim, vai pagando, vai recebendo, vai estar naquela corrida, depois ele manda para o contador fazer a declaração e that's it. E ele acha que está tudo certo. Né? Igual uma vez chegou o cara e falou, não, mas eu faço isso há 15 anos. Entendeu? Nunca mudei. Pois é, mas está fazendo há 15 anos errado, my friend. É hora de evoluir, mudar o nível de consciência. Entendeu? Enfim. Não, e aí, a gente vai chegar nesse momento que eu posso imaginar o quanto de histórias você recebe aí na sua empresa, que você atende milhares de pessoas por aqui. Mas a gente está falando dessa questão da paixão de não olhar os seus números, e esse pode ser um dos fatores que muitas pessoas quebram, que não é só o trabalho duro para fazer dinheiro, mas é você dominar os números para você poder fazer uma boa gestão do seu negócio ou da sua carreira. Isso é um desafio. Agora, tem um dos maiores desafios para imigrante, é a barreira do idioma, a barreira cultural. E você passou por isso aqui quando chegou, provavelmente, né? E qual a melhor maneira de contornar essa dificuldade para que isso não se torne um bloqueio, né, Abel? Porque tem muitas pessoas que chegam, especialmente aqui na Flórida, é importante a gente ter o idioma, mas também a gente consegue evoluir sem ter o domínio total do idioma, mas é necessário e importante ter. Claro, absolutamente. Mas é uma barreira. Como foi isso para Sim, você também, Abel? você tocou num ponto importante. Eu formo muitos brasileiros, né? Eu ajudo eles a se tornarem bookkeepers. E eles podem trabalhar a partir de casa, no Brasil, ou aqui, né? A gente tem, graças a Deus, milhares de alunos, cases de sucesso, que já estão trabalhando, que estão desempenhando. E é incrível, quando eu faço alguma aula, ou os treinamentos para o público que está lá no Brasil, como que o inglês é uma barreira, né? O Brasil, você sabia que é um dos países que tem, acho que um dos países líderes de número de escola de inglês no mundo. Olha. Porém, a população brasileira que fala inglês são pouquíssimos. E o brasileiro tem, parece que, um mito, um bloqueio, eu não sei como definir.
Mas o brasileiro tem meio que um problema sério com essa questão. A questão é não deixar o inglês ser um limitador na sua vida. E se você mudou para os Estados Unidos, é óbvio que você tem que aprender inglês. É óbvio. Agora, como é que você vai aprender inglês? Você tem que falar. Agora, você vai ficar o quê? Com vergonha? Ah, tem um accent. Eu cheguei aqui, Carmen, com 38 anos. Eu trabalhei em multinacional, lidava numa empresa só de americanos. Eu me comunico, eu falo, eu ligo. Meu inglês é perfeito. Eu tenho licenças aqui, eu passei em números, eu tirei licença do mercado financeiro, tirei licença aqui passei todas as provas do IRS. O que acontece? Faço provas, passo em provas, sou um profissional, eu falo inglês igual um americano? Óbvio que não. Cheguei com 38 anos aqui, eu tenho um accent muito forte, mas eu não deixo de me comunicar. Eu não deixo. O inglês não é barreira, de forma nenhuma. E nem deve ser barreira para nenhum brasileiro. Só que alguns botam isso na cabeça. Tipo assim, o próprio americano está ciente disso. Você vai Exato. achar que você. Ah, lógico, tem pessoas brasileiras que falam igual americano. Às vezes chegaram aqui, o meu filho mais novo, o Arthurzinho, chegou aqui com 7 anos. Ele fala igual americano, ele foi educado, ele foi alfabetizado aqui nos Estados Unidos. Mesmo o Alberto, um pouco mais velho, fala inglês, mas não é igual ao do Arthur, porque o Arthur chegou aqui muito novo, entendeu? É diferente. Agora, você chegou adulto aqui nos Estados Unidos. Queira achar que você vai falar perfeito, pode até ser, mas é exceção. A regra não é essa. A regra é que você vai se comunicar. Você vai falar, mas você vai falar com acento forte, com sotaque. E isso não pode Exato. ser um limitador. Isso não vai diminuir oportunidades. Esse país é um país de imigrantes. O imigrante constrói esse país. Isso não vai te diminuir de forma alguma. Porque, como dizia meu saudoso pai, não importa, se você falar com conhecimento, as pessoas vão te entender. Você pode ficar tranquilo, o seu acento não vai ser um impeditivo, você vai fechar grandes negócios. As pessoas vão te respeitar. Não é o sotaque que vai deixar ou vai fazer com qualquer um que seja te deixe de te respeitar, se você tem conhecimento. Exato. E o idioma, sabe, Abel, eu acredito que até para a gente trazer também nessa parte de mentalidade, é um fator importante do pertencimento. A gente pertencer aqui. Enquanto a gente não fala o idioma daqui, a gente não pertence. E aí também isso é uma das questões que pessoas voltam para o Brasil. Muitas vezes são pessoas capazes que podem gerar bons negócios, gerar uma boa vida por aqui e vai embora por conta de não ter o idioma, porque ela não se sente pertencente aqui nos Estados Unidos. Verdade. Tem que ter a imersão na cultura, né? Tem que entender. Por exemplo, a pessoa está com muita dificuldade de se comunicar e falar inglês, muda, vá para o interior dos Estados Unidos, vai para o norte. Porque aqui na Flórida, gente, tem tanto. Se você falar espanhol e português, você se dá bem aqui na Flórida. Brincadeiras à parte, mas é porque a Flórida, por si, principalmente no sul da Flórida, tem muito imigrante de várias nacionalidades. E a comunidade hispana aqui é muito forte. Aliás, você que é um imigrante que está vindo para cá, estuda espanhol. Eu estou estudando espanhol, eu não sou fluente em espanhol. Estou estudando diariamente, faço aulas, porque eu quero e vou falar espanhol fluente em breve. E vou fazer cursos de treinamento em Spanish, em espanhol, porque é uma meta minha, que eu botei para a minha vida. E que tem muitos imigrantes aqui na América que vivem, uma comunidade hispana, né, muito significativa. Aqui, e se você reparar, os órgãos oficiais dos Estados Unidos, a IRS, todas elas, eles te mandam uma carta, já reparou? Sim. Na primeira folha em inglês, no verso em espanhol. É o segundo idioma oficial. É o segundo idioma. Você liga para um call center de qualquer empresa, se você quer falar em espanhol, prima, não, eles têm sempre alguém que fala espanhol. Então, o espanhol é essencial. E sabe qual que é bacana? Você é um imigrante, você já fala o português. Você vai falar o inglês, você vai falar o espanhol. O seu diferencial é imenso. Imenso nesse país. Muito. Aqui imenso. Imenso. O fato de falar português e inglês já dá um diferencial. Já imagina você falar português, inglês
e espanhol. É. Nossa, você tem um leque muito grande de oportunidades aqui nos Estados Unidos, muito grande. Abel, você defende tanto o bookkeeping, é uma estratégia tão importante para os negócios aqui nos Estados Unidos que eu já fiz uma formação sua lá, assim que você começou a dar a formação, e eu fiquei impressionada, que eu fui pensando numa coisa, cheguei lá, eu fui pensando num curso, e cheguei lá, vi que era uma formação completa, que eu saía dali já uma profissional que poderia trabalhar com essa ferramenta, né? E você criou essa formação 100% em português para brasileiros, e você também defende muito. Se você não tem um bookkeeping, ele tem várias versões, você não consegue gerir bem o seu negócio. Sim, o bookkeeping, na verdade, ele é essencial, né? Eu faço a analogia do bookkeeping com a higiene pessoal. Se você... Não, é sério. Se você acorda de manhã, se você não escovar os dentes, se não tomar banho, passou uma semana, 2 semanas, o que acontece? Você vai feder. A sua empresa, da mesma maneira. Se você não fizer o controle, fizer o registro, categorização das transações devidamente no sistema, pode ser no Excel, pode ser no papel, whatever, usar um software, melhor ainda, né, o QuickBooks, que é o padrão aqui nos Estados Unidos, mas se você não fizer isso, vai feder, porque você não sabe como está indo a sua empresa. Então, não seria nenhuma estratégia, mas seria um processo essencial para toda e qualquer empresa. E eu não estou falando de tamanho. Pode ser o cara que tem uma quitanda aqui na esquina, a uma grande empresa, como a Apple, como a Coca-Cola, todas elas precisam fazer o registro das suas transações. É imperativo, é imprescindível, é necessário. Aí você falou, por que eu criei esse curso? Vamos lá. Foi igual a questão do livro. O livro, eu vim com background dos Estados Unidos de finanças. Eu era professor no Brasil, você falou aqui no início da apresentação. Eu consegui meu green card devido à minha experiência pregressa no Brasil, como professor, executivo e consultor. E eu vi que tinha muitas lacunas da questão financeira que as pessoas não compreendiam, né? Aí eu falei, caramba, teve a pandemia, todo mundo parou, eu escrevi o livro. Aí eu lancei. E depois, eu comecei a atuar, né, ajudando empreendedores, fui trabalhar também no escritório, e eu percebi eu falei, caramba, bookkeeping é algo tão essencial, o programa. E eu olhei e não tinha nada, ninguém falando disso, ninguém. Tinha muito conteúdo em inglês, mas ninguém em português falando. Ninguém, sabe o que é ninguém? Isso eu estou falando de 2021. Ninguém. Caramba. Aí eu falei assim, tem algo aí. Falei, não é possível, por que ninguém fala disso? Dito e feito. Estruturei um treinamento, um módulo, um método, né, que até hoje criamos a primeira turma e foi um sucesso. Foi um sucesso. Tanto que eu pedi na época o pessoal do marketing para parar, que era a primeira. Eu falei, vamos ver como é que vai ser e tal, né? Vou ver como é que vai ser isso, porque é a primeira turma. Eu não sei como que isso vai ser. É tudo via online, via Zoom. Eu tinha muita experiência de sala de aula, presencial, né? Eu viajava o Brasil todo, eu sempre tive muita experiência de sala de aula, mas no online era algo novo. Então eu fiquei meio assim, eu limitei. E aí tinha uma demanda grande e reprimida, porque as pessoas queriam aprender, queriam saber, obviamente os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, de vários estados, basicamente de todos os Estados Unidos, e hoje a gente tem alunos do Maine, do Alasca, da Califórnia, do Texas, enfim, de todo lugar que você imaginar aí, de lugares que você nem imagina, tem brasileiro e não só brasileiros, que a gente, por incrível que pareça, tem alunos portugueses, angolanos, de Moçambique, pessoas que falam português. Uhum. E aí acabou preenchendo uma lacuna. Por quê? Eu não sou um profissional, um doutor em educação, né? Eu sou na minha área, né? Finanças, contabilidade, sou especialista nessa área que eu estudo. E aí, mas é comprovado que você aprender na sua língua materna
você absorve muito mais. Então, eu tive depoimentos assim maravilhosos de pessoas que estão aqui 17 anos, meninas lá do norte, falavam assim: Abel, estou aqui há 17 anos, falo inglês fluente. Fiz inúmeros treinamentos de bookkeeping em inglês, mas o treinamento com você eu aprendi mais. Tipo assim, fixou, ficou claro para mim. E eu ficava muito feliz. Eu falei, mas é natural isso, porque você está aprendendo na sua língua materna. É Mas muito, também a tua didática é extraordinária, é Abel. muito mais fácil aprender na língua materna, entendeu? Sim. Muito mais fácil aprender na língua materna. Então, aí eu falei, então a língua materna, lógico, o método ajuda, evidentemente, no aprendizado. E aí as pessoas começaram a aprender algo que muitas vezes a pessoa fez vários treinamentos em inglês e não conseguia absorver, e Sim. com o nosso treinamento ela conseguiu evoluir, transformar. Eu fico muito feliz, sabe, Carmen, porque hoje eu tenho alunos no norte, na Filadélfia, na Geórgia, aqui na Flórida, que hoje tem Não, você está escritórios. impactando muita Né? gente, você está impactando as pessoas para elas, inclusive, crescerem nos seus negócios, quem tem esse negócio de contabilidade. E aí, uma pergunta que eu te fiz, né, até antes da gente entrar, a pessoa que faz a formação na sua escola, no seu instituto, e ela está no Brasil, mas ela faz a tua formação, ela pode prestar serviço para empresas aqui nos Estados Sim, Unidos? absolutamente, porque o bookkeeping é uma atividade não regulada e não precisa de licença para você fazer o bookkeeping de empresas. Aliás, as grandes empresas, inclusive de contabilidade, terceirizam o seu bookkeeping para profissionais do exterior. O país líder nos Estados Unidos de oferta desse tipo de mão de obra é a Índia, por questão óbvia, né? Eles Oh, falam o inglês na Índia. Apesar aham, daquele inglês cheio de sotaque, tá vendo? Mas eles falam. E a Índia, os maiores atendentes de call centers, bookkeepers, estão na Índia, para atender o mercado norte-americano. E aí eu entendi. falei, vou criar um treinamento específico para quem está no Brasil. E a gente já tem 4 turmas. Formamos nessa semana mais uma turma, graças a Deus. E já está dando frutos. O Josué, eu tenho feito lives também aqui no meu Instagram para mobilizar a comunidade, né? E o Josué, numa dessas lives, entrou aqui comigo e foi assim espontâneo, foi muito legal, cara. Ele mora no Rio de Janeiro e atende 10 empresas a Olha, partir do Rio de Janeiro de casa. Como não precisa de licença para declarar o imposto de renda, aí você vai precisar de ter um tax prepare, um tax advisor, um CPA para assinar a declaração, ok? uhum, Mas para você fazer o bookkeeping, o próprio empresário pode fazer, a pessoa do Brasil, não há nenhum impeditivo. Inclusive, Carmen, hoje, os escritórios de contabilidade brasileiros têm contratado profissionais no Brasil para ajudar na demanda de bookkeeping aqui nos Estados Unidos. Entendeu? legal, Eles têm ajudado isso. ótimo, Entendeu? entendi. Abel, estão perguntando aqui no chat quando é que vai ser a próxima turma. Olha aí, a Silvana, ei, Silvana, quanto tempo, hein? Tá sumida, hein, Silvana? Então, Ah, a nada, gente você tem. que tá, Abel, você que tá sumido, trabalhando demais. Estão trabalhando muito. Mas não estou sumido, não. Mas, enfim. Então, nós temos hoje 8 treinamentos gravados que você pode começar a estudar a qualquer momento. Nós temos um aplicativo, igual você falou, foi o primeiro aplicativo 100% em português. Você pode se inscrever. Você tem curso de bookkeeping, tem curso de QuickBooks, você tem curso de management, abertura de empresa, tax preparation individual, tax preparation business, money. Tem vários treinamentos e a gente vai lançar mais 3 esse ano. Todo ano eu lanço 2, 3 treinamentos novos. As mentorias ao vivo a gente vai lançar após o tax season. Nós vamos lançar a turma 17, que é a mentoria em bookkeeping ao vivo. E eu vou lançar o primeiro, olha só, Carmen, o primeiro treinamento preparatório para formar profissionais EA. Sabe o que é EA? É Enroll Não. Agent. É uma licença federal do IRS. Eu estou procurando brasileiro para contratar como EA no meu escritório, eu não acho. Eu não acho. Não tem. Os que tem estão super busy. Aí eu falei assim, Uhum. tá certo, eu vou criar agora uma formação.
Eu vou formar brasileiros. Excelente. Então, eu estou lançando o primeiro treinamento preparatório. São 3 provas. Você tem que passar. Eu passei em tempo recorde. Em 3 meses eu passei as 3. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a minha jornada. O que eu fiz para passar em 3 meses nos 3 testes: Individual, Business e Representation. Excelente. 3 meses eu passei nos 3 testes. E para ser EA, você não precisa de faculdade. Você não precisa ter curso superior. Você precisa ter o registro do seu PTIN junto ao IRS. Eu vou dar uma aula depois explicando tudo. Qual é a vantagem? Você é um profissional, você vai obter uma licença junto à Receita Federal Americana. Você vai poder representar clientes. Olha. Você pode abrir um escritório, pegar a procuração e representar clientes. E sabe quantos brasileiros têm essa credencial aqui nos Estados Unidos? Você conta nos dedos. Pouquíssimos brasileiros. Então, eu falei assim, vou formar brasileiros, vou impactar e vou ajudar para a nossa comunidade ter mais profissionais fazendo a coisa certa e vou ajudar, porque isso é um dom e é uma missão. E eu tenho meu negócio, mas o que eu gosto na vida é disso, é de ensinar. Entendeu? Eu me sinto bem, eu me realizo. Então é um chamado divino. Então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Tem gente que fala, Abel, você está formando concorrente. Não estou, não. Eu estou impactando. E eu posso ser um mentor desse, como eu faço hoje. As meninas lá do norte me contratam para me ajudar elas a revisar os textos, o QuickBooks. Quantos alunos que eu tenho sido parceiro, mentor, ajudando eles. Entendeu? Eu não vejo dessa forma. E quanto mais profissionais qualificados, melhor. Fazendo a coisa certa, entendeu? Então, isso aí já está. A gente vai, em breve, vai ter as informações, a gente vai divulgar. Vai ser um treinamento compreensivo, muito longo. Eu estou imaginando aí uns 6 meses de aula ao vivo toda semana. Toda semana, 3 a 4 horas ao vivo, porque é muito conteúdo, cara. É a base. Não, então eu já quero falar que quem está assistindo essa live ao vivo e você que está assistindo no replay, já compartilha essa live com outras pessoas, porque o Abel está falando aqui de oportunidade de você prestar serviços aqui nos Estados Unidos e depois ele vai explicar como tudo isso funciona. Agora, se você tiver que aprender em algum lugar, vem aprender com o Abel, porque a didática dele é extraordinária. Abel, a gente está, né? Você sabe que o Instagram, a gente demora muito, já cai. Então, eu tenho aqui, para a gente finalizar, eu queria que você falasse rapidamente, né? Porque você, ao longo da sua experiência aqui nos Estados Unidos, você vem ajudando muitos brasileiros. E quais são os 3 erros mais comuns que você vê as pessoas cometendo e que elas poderiam ter evitado com o conhecimento certo? Primeiro, negligência dos números, né? Não fazer o bookkeeping é o primeiro, primordial. As pessoas negligenciam e não cuidam de algo que é essencial, ok? Não cuidam. Segundo, misturar conta pessoal com conta da empresa. As pessoas misturam, tem que separar. Isso, inclusive, está no Código Tributário Americano. Você não pode fazer um commingling, né? O termo em inglês, que é misturar. Isso você pode até perder o status de LLC, tá, gente? Olha, atenção, você tem uma LLC, você tem que ter muito cuidado com isso daí, tá? Muito cuidado com o status da sua LLC quando você mistura. Muita gente faz isso, cara. Começa a pagar coisa, você não sabe o que é pessoal, o que é da empresa. Gente, montou a LLC, abre uma conta da empresa, pede o cartão de crédito da empresa. Evidentemente, você pode pagar alguma coisa. Pode, aconteceu comigo, Carmen. Eu fui na dentista, eu tinha um cartão azulzinho, né? Da empresa e o pessoal. Na hora que eu tirei do meu card holder, eu peguei o da empresa e passei. Depois que eu vi, eu falei, caramba, passei o cartão da empresa no dentista, que é uma coisa pessoal, não tem nada a ver com o meu negócio. Só que o que eu fiz? Fui lá e categorizei como uma retirada minha, né? Eu não deduzi como uma despesa da minha empresa. Isso não é errado, ok. Mas se você fizer isso recorrentemente, isso pode ser um problema. Então, você não pode ficar misturando tudo, tá? Então, é um problema. Um erro. Eu falei o primeiro. É um erro. Um erro. Falou negligência dos números, misturar conta corrente com o pessoal. Misturar conta corrente com o pessoal. E um terceiro, eu diria, que muitas vezes, a pessoa
não tem um plano bem definido de onde ele quer chegar. Né? Ele não tem. Ele é aquilo que a gente está falando desde o início, um administrador bombeiro. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, não tem aquela história? Se eu não sei para onde eu estou indo, você tem que traçar metas. Carmen, eu vou te falar uma coisa. Desde 1999, eu tenho por escrito as metas da minha vida. Aí eu dividi curto prazo. Até o meu casamento estava lá escrito, não era nem casado. Hoje, graças a Deus, eu vou completar 25 anos de casamento com a minha esposa nesse ano. E está tudo escrito lá. Em 1999, eu botei no papel. Está lá, guardadinho. A muda, eu realizei tudo? Não. Mas grande parte do que eu escrevi foi realizando. Inclusive, a mudança minha para a América. Está aqui, Sim, realizando. Então, tudo é possível, desde que você planeja, ter uma visão otimista, seja honesto, íntegro, né? Vai agradar todo mundo? Não vai. Porque nem Jesus Cristo, não tem como. Outra coisa, não perca tempo querendo agradar todo mundo, porque você não vai agradar. É impossível agradar todo mundo. É impossível. Conecte com as pessoas que você tem mais afinidade, que tem mais, entendeu? E busque crescer. E seja um incentivador. Busque sim. incentivar o próximo, transformar. Nem todos vão simpatizar com você e vice-versa, concorda? É normal, Claro. isso é energia. Isso é energia, isso é pessoal. Algumas pessoas simpatizam, outras não. Faz parte do processo. Mas isso não pode te abalar, isso não pode te desestimular. Você tem que estar buscando avançar. É. Quer dizer que tudo é perfeito e maravilhoso? Não. Vão ter momentos que você vai ter que mudar de rota. Mas você tem que ter esse espírito. Entendeu? Eu estou aqui de peito aberto. A Roberta, que é minha esposa, sabe. Eu estou aberto a mudança. E se eu posso, daqui a pouco está mudando. Do nada, eu vou mudar, entendeu? Abel, eu quero, já que você falou de casamento e de Roberta aqui 2 vezes, eu tenho algo para te perguntar também. Que eu estou acompanhando aí pelas redes da Roberta, vocês se preparando para essa bodas, né? Aliança, essas coisas todas. 25 anos, né? 25 Graças a Deus. anos, né? 25 anos. E você tem, eu queria que você falasse um pouco, a gente falou aqui muito sobre negócio, mas existem outros pilares que são muito importantes até para a gente construir essa mentalidade de sucesso, que, se você concorda comigo, que é sobre fé e família. Eu vejo que você e a sua família, vocês são uma família de fé, vocês professam isso, e também você tem um negócio em família, né? O podcast, a carteira do casal, que você comentou, que foi uma pergunta do seu filho despretensiosa. Então, o seu filho também trabalha com você e tua esposa colabora no podcast. Qual a importância, né, que você vê, nós como imigrantes, da gente ter essa base na fé, base espiritual e o valor família para que a gente tenha sucesso aqui? A fé, né? Se você não tem fé, não há esperança, né? Fé, eu acredito, sou cristão, professo minha fé, graças a Deus. Nós, né? Eu e a Roberta temos um hábito, todo dia de manhã, antes de começar o dia, a gente faz uma oração. A gente tem 2 livros, um é o Evangelho, que a gente lê, e o outro é um livro de orações, de mensagens positivas, né? Nosso negócio é um family business. Quando a gente mudou para os Estados Unidos, e é isso, todas as mudanças que a gente veio de Connecticut para a Flórida, toda decisão que eu tomo, eu compartilho com a família, com a Roberta. Eu não sei o que seria de mim sem a Roberta. Eu acredito, é realmente muito difícil, muito difícil. Eu devo muito, porque ela me ajuda demais, entendeu? O Alberto trabalhava no Banco do Brasil, aí estudando aqui na FIU, na contabilidade, tem tudo a ver. Está hoje comigo, está ajudando demais, o Alberto, demais, demais, demais. Então a gente é um family business de fato. A gente tem uns podcasts, um é com a Roberta e outro é com o Alberto. E o Arthur também está no caminho, o Arthur está na high school, e essa semana ele tirou com 15 anos, ele já é um QuickBooks Certified, ele já tirou o certificado de QuickBooks, que ele aprendeu na high school, que eu fiquei encantado, que ele está estudando aqui na Spanish River, e eles estão ensinando accounting como eletiva. Ele escolheu já
se certificou no QuickBooks. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, que legal! Nossa, O, tá no sangue, tá o no Atos DNA, né, Abel? tá seguindo. Então, é isso, ter fé, unidade. É perfeito? Não, com qualquer família. Tem dificuldades, tem perrengue, mas a gente busca é, se entender, sem ser, a gente não quer jamais, longe de mim, a gente não é pretensioso a esse ponto de achar que a gente é exemplo para alguém. Não, mas a gente busca se entender. A gente busca ter uma harmonia, trabalhar com objetivos congruentes, né? E buscar um desenvolvimento e o crescimento de ambas as partes. A Roberta, a nossa CMO, ela que cuida do marketing, tudo é ela. O Alberto hoje é nosso account manager, faz o relacionamento com o cliente, faz toda a parte de atendimento, enfim, e todo esse dinamismo, né, dele como jovem, com essa energia, com essa mentalidade aí também inovadora, que ajuda demais. Enfim, a gente conta também com colaboradores, né, outros parceiros que a gente contrata, mas, mas é isso. Eu acabo ficando na parte técnica, né, vamos dizer assim, a finalização dos trabalhos mais técnicos, a revisão, né, a análise, a explicação, por ser, obviamente, um profissional mais sênior dentro da nossa estrutura, mas que o Alberto, naturalmente, daqui a uns tempos também vai estar assumindo esse papel, que é um trabalho de sucessão, né, que a gente está fazendo gradativo aqui também. Excelente. Então você acredita que para uma mentalidade vencedora, um imigrante com uma mentalidade vencedora, além do pilar profissional, é necessário pilar da fé e família, tem esse tripé, né, para a gente poder ter sucesso aqui. Eu acredito, né? Eu não acredito. Tipo assim, eu penso que não tem receita para sucesso. Eu acho que varia. Cada pessoa tem uma história. Mas, para mim, eu acredito muito do que a gente vem, graças a Deus, conquistando. A Deus, né, primeiramente, a fé e a minha família. É uma base. Sem minha família, ficaria muito difícil. Sim. Muito difícil, entendeu? Porque eles me dão um suporte, caramba, eu e a Roberta, emocional, né? O nosso relacionamento conjugal, com a família, com os meninos. Tipo assim, é uma base muito forte que a gente tem aqui, um com o outro, e eu acho que se fortalece Eu acredito demais. Como eu nisso disse, também, eu não Abel. quero, pelo amor, não quero ser jamais pretensioso, não estou vendendo que nós somos uma família perfeita, longe disso. Temos problemas, tem problema, tem briga, sim, mas no final a gente se entende, entendeu? Família perfeita só na Globo, né? E a gente Exatamente. nem vê mais, a gente nem vê mais isso, né? Então, é porque às vezes as pessoas vê só o Instagram. Gente, no É, Instagram só tem um lado positivo. claro. Só vai para o Instagram coisa boa. E aí tem que ser assim. Eu não quero ficar colocando coisa ruim, nem acho que ninguém deve estar chorando pitanga ou colocando coisa ruim. Eu acho que a gente tem que mesmo evidenciar o lado bom nosso, as coisas boas, os momentos felizes, entendeu? Eu penso nisso. O momento infeliz, os momentos ruins, nós temos que refletir internamente e buscar resolver, entendeu? Eu não sou Abel, propagador e nem alarmista de vender problema, não. Eu gosto de estimular e divulgar coisa e boa, dá porque eu acho esperança, né? isso, criar esperança, Criar exatamente. esperança. Abel, antes da gente fechar, eu queria que você falasse aqui para a audiência aonde que as pessoas te encontram, aonde elas podem consumir os seus produtos. Fala aí aonde suas redes para o Maravilha, pessoal te maravilha. encontrar. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho o meu website, que é o abelfiorotti.com. Lá tem informações sobre todos os nossos treinamentos. Tem um atendimento da equipe via WhatsApp, vai ter o Vitor, o Alberto também, a Roberta, todos eles eventualmente vão estar lidando com vocês. Eu tenho o meu canal no YouTube, a gente já está com 111 mil inscritos, olha que bacana. Recebemos É aquela plaquinha. sensacional, Aquela plaquinha ali, ó, eles mandaram para a gente, lá veio lá da sede deles da Califórnia, chegou aqui para a gente, que é o Abel Fiorotti, YouTube, @Abel Fiorotti. A gente tem o Instagram, que eu tenho o meu perfil aqui, é o abel.fiorotti.sa, e o Abel Fiorotti também.
gente tem 2 agora, que hoje em dia, com esse lance de Instagram, você tem que ter um reserva, né? Porque negócio de algoritmo, o pessoal de marketing me falou. Não entendo muito disso, mas me falaram que você tem que, como a gente faz muita divulgação e tal, para questão de estratégia é bom você ter mais de um, enfim. E aí, se você fizer um search Abel Fiorotti, você vai achar algumas das nossas redes, estamos no TikTok também. Fazendo E a gente tem uma dancinha? equipe. Não, nunca faço de Não, dancinha, não. não. Eu boto aula, palestra minha lá, tem de nada. Dancinha, não. Dancinha, não. Né? Enfim, Abel, mas é isso. É fácil no Instagram, no YouTube. É muito fácil encontrar. Se fizer um search nosso também. E no uhum, website, né? A gente está à disposição. Nosso foco é esse, né? Eu me dedico muito ao estudo, né, dessa área que a gente milita, a dedicação ao aprofundamento e ao compartilhamento dessas informações através de métodos, que são treinamentos com metodologia, com material didático, com começo, meio e fim, entendeu? Eu sempre falo, ô Carmen, eu não sou um vendedor de curso, porque muita gente, eu não sou mais um aventureiro. Não, eu sou professor com muito orgulho, há mais de 20 anos. é. Eu fui professor no Brasil de 14 instituições de ensino superior. Eu consegui meu green card de EB1 porque eu fui professor, eu tive essa carreira no Brasil. E aqui nos Estados Unidos eu estou tendo a felicidade, graças a Deus, de poder continuar essa missão através dos treinamentos da minha própria empresa. Então, eu sou muito grato a Deus por isso. Mas não sou um aventureiro que começou ontem, começou a fazer curso, que virou modinha agora, monetizar com treinamentos ou com mentoria. Não. Eu já faço isso há muitos anos. E faço com responsabilidade, com método, entendeu? Com E dedicação. aqui no Instacast CL, sabe, Abel? Tem pessoas que falam assim, Carmen, você fala todo mundo que é teu convidado especial. Mas porque todos os meus convidados são especiais, são pessoas que realmente eu valido o profissionalismo, como ser humano, o caráter daquela pessoa, porque só está aqui quem eu acredito de verdade. Você é uma dessas pessoas que me inspiram. Antes da gente ir para a consideração final, Abel, eu quero te agradecer pela presença, sabendo que você está na fase de incêndio aqui nos Estados Unidos, que é a Texas Season. Obrigada pela sua generosidade em compartilhar esse conteúdo e estamos muito felizes. Queria que você agradecer também a presença de todos aqui que assistiram a gente ao vivo. Agradecer a você que está assistindo no replay. Compartilha essa live porque você viu que tem conteúdo muito relevante e importante. Abel, suas considerações finais aqui para a nossa live, se você pode deixar um conselho. A gente falou de mentalidade vencedora, né? Um imigrante comum e um imigrante de sucesso. Quais as considerações finais que você deixa aqui para o pessoal? Mais uma vez, obrigado, Carmen. Tudo que você falou é recíproco. A gente precisa se encontrar mais, né? Moramos até perto, mas devido à correria, se encontra, tem que marcar um dia para você vir fazer uma visita, tomar um café, enfim. Vamos ter o podcast, que eu já te convidei há um tempão para você gravar com a gente, ou do casal ou médico, você escolhe. Já está aqui, publicamente, mais uma vez, convidada para participar conosco. E um prazer, uma honra estar aqui, me sinto feliz, honrado, recíproco as palavras da forma que você falou. E uma consideração final é isso. Eu acho que é fazer aquilo que você gosta, com paixão, entregar a sua vida a Deus, né, ter uma base de suporte que é muito importante, para os momentos felizes e para os momentos também de desafios. E é isso, fé em Deus, força de vontade, trabalho duro e no final vamos em frente. Vamos em frente. Esse é meu lema. Por que vamos em frente? O passado a gente não muda, Carmen. Eu não tenho como mudar o meu passado, mas eu tenho como construir e criar o meu futuro. Então, se eu não posso mudar o passado, eu tenho como conquistar e criar o meu futuro, eu sempre vou olhar para frente. O passado foi um aprendizado, que passou, passou. Não vou remoer, não vou ficar triste. Não, eu vou olhar para frente. E vamos melhorar. Se a gente errou, vamos melhorar. Se a gente fez legal, vamos aprimorar. E aí, assim, a gente vai crescendo. E bola para frente. Tá bom?
Abel, é isso. Muito obrigada. Um Uma ótima semana para você. Um beijo para todo mundo. abraço. Uma boa noite. E até a próxima, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. E vamos em frente. Bora! Tchau, Abel. Tchau, tchau.